Hoje, às 9h30 da noite, o Fluminense enfrenta o Lanús aqui na Argentina e 5. Faltam 5 jogos para o Fluminense levar essa Copa Sul-Americana para Laranjeiras. Em 4 desses jogos, a gente pode garantir que nós somos e seremos favoritos, pelo menos, tanto nas quartas que começam hoje, como na semi dá para a gente garantir, mesmo independente de quem vai ser o nosso adversário. Claro que se a gente passar, a gente pode garantir que a gente é favorito. E além disso, a torcida vai enxergar tanto essas quartas que começam hoje, como as semifinais que o Fluminense tem a obrigação de passar. Mas não adianta ter o favoritismo, não adianta ter a obrigação da torcida, essa pressão por passar, se chegar dentro de campo e não ganhar. Então é hoje que é dia desse Fluminense de Copas da temporada 2025, esse Fluminense bicho-papão das Copas, que chegou na semifinal da Copa do Brasil, que chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, entrar em campo hoje. E marcar, ocupar espaço, roubar bola, chutar gol, fazer gol. E isso que a gente precisa hoje para conseguir começar a passar para a semifinal da Copa Sul-Americana, tá? E antes de começar, sim, eu como torcedor também acho que o Fluminense tem a obrigação de ganhar o jogo de hoje, mesmo sendo fora de casa. Mas tudo isso, vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Lanús e Fluminense direto aqui da Argentina, tá? Roda a vinheta e a gente começa a trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá, antes de começar, vou pedir para você, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos aqui fazendo essa cobertura aqui direto da Argentina, né? Desculpa o cenário aqui, mas pela hora eu só consegui gravar aqui dentro do quarto do hotel, então vou pedir para vocês, por favor, like, se inscreve no canal, que ajuda muito. Deixe seu comentário aqui sobre sua expectativa para a partida de hoje, tá? Fluminense, não é errado a gente falar... só para não esquecer, vou pedir já desculpas, porque eu tô meio gripado para gravar também, então... Minha voz, às vezes minha cara mais acabada ainda. Só vou pedir desculpa aí porque eu tô meio zoado pra gravar, tá bom? Nesse frio, essas mudanças de clima aqui, nesse frio que a gente chegou aqui na Argentina. Enfim, vamos lá. Não é errado a gente falar que o Fluminense chega nessas quartas de final da Copa Sul-Americana fazendo, assim, são ótimos resultados, mas de forma muito burocrática e sem esforço. A gente pode dizer que chegou assim nas quartas de final. O Fluminense poupando ali na fase de grupo, foi o único brasileiro a chegar na primeira colocação. O Fluminense enfrentou um América de Cali que é um time muito fraco, e a gente viu isso na competição e viu contra a gente. E a gente enfrenta o Lanús hoje, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele, que é um time sim um pouco melhor que esses adversários que a gente pegou até agora, talvez do mesmo nível com o Once Caldas, eu diria, mas o Fluminense ainda é muito favorito, né? Vale lembrar que o Fluminense enfrenta o Lanús, o primeiro jogo hoje na Argentina. Semana que vem a gente acaba com isso, né? Se tudo der certo, se a CIS lá de cima quiser, a gente passa para a semifinal no Maracanã diante da nossa torcida com casa lotada e a gente pega o vencedor de Alianza Lima ou Universidade do Chile, né? Lembrando que se a gente for pegar a Universidade do Chile, será com portões fechados, o primeiro jogo lá, porque eles estão punidos por tudo que aconteceu ali nas quartas de final, né? Então o certo era ser até eliminado, mas enfim, a gente joga sem a pressão da torcida adversária, com o portão fechado, com os portões fechados, e aí tem menos pressão ainda. Então por isso que eu comecei aqui na abertura do vídeo falando que o Fluminense é o favorito contra o Lanús, ou é o favorito contra o Alianza Lima também, e vai ser contra a Laú. Do outro lado a gente tem o Atlético Mineiro, mas aí o Atlético Mineiro ainda tem confrontos ali de quartas e de semifinal, que a gente não sabe se ele chega na final, que aí seria um grande confronto no Paraguai de realmente dois times um pouco mais fortes, né? Mas aí vamos fazer nossa parte, vamos focar no Lanús, que é o que interessa para hoje, né? Vale lembrar que o Fluminense até agora, né, até chegar às quartas de final, ganhou 14 milhões de reais e se passar para as semifinais, ganha mais 4 milhões e meio e ganha um total ali de 18, 19 milhões de reais, né? Não é uma competição que paga muito, porém é uma competição que a gente não tem, uma competição que está muito viável, veio de bandeja para a gente nessa temporada e o Fluminense tem que conseguir ganhar, que é o objetivo do torcedor nessa temporada. Claro que a gente quer a Copa do Brasil também, mas por se mostrar mais viável, eu acho que a torcida do Fluminense idealizou muito essa Copa Sul-Americana, que por acaso, por exemplo, o Lanús tem, né? O Lanús em 2013 ganha da Ponte Preta de Fernando Bob, campeão brasileiro de 2010, jogando ali. Mas tá na hora da gente eliminar eles hoje. Vamos falar como vem o Lanús, né? O que eu consegui, ele é apurado do Lanús, como vem o Lanús para a partida de hoje à noite contra o Fluminense. Vamos falar como vem o Lanús para o jogo de hoje, né? Lembrando que
Eu vi muitos poucos jogos do Lanús na minha vida. Vou ser bem sincero com vocês, assim, vou lembrar aqui dos jogos do Vasco nessa temporada e da final de 2017 da Libertadores do Grêmio Lanús. De resto, não vi, então, mas a gente deu uma olhada aqui para analisar como se encontra o Lanús nesse momento, né? Ele estava no grupo, na fase de grupo, né? No grupo do Vasco, então era Lanús, Vasco, Melgar e Puerto Cabello, e ele passa na primeira colocação ali, de forma invicta, né? São 3 vitórias e 3 empates, incluindo ele empata em São Januário e ganha do Vasco aqui na La Fortaleza, que a gente vai hoje no estádio do Lanús, né? Depois ele enfrenta o Central Córdoba, perde para o Central Córdoba fora de casa, ganha em casa e passa nos pênaltis de 4-2. Essa é a participação até agora deles na Copa Sul-Americana. No Campeonato Argentino, no Apertura, né, ele fica na 7ª posição no grupo dele e cai para o Boca Juniors nos pênaltis ali nas oitavas de final. Nesse momento, no Clausura, acho que é isso, eu sempre confundo os dois, né? Mas não sempre, eu também não fico falando o tempo inteiro do Campeonato Argentino, né? Mas vocês entenderam. No Clausura, nesse momento, ele se encontra na 4ª posição, são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Essa é a situação do Lanús, né? Se a gente fizer um recorte do Lanús nos últimos 5 jogos, o Lanús ganhou 2, empatou 1 e perdeu outros 2 jogos, mas só fez 3 gols nesses últimos 5 jogos. Então é um time que tem feito muito poucos gols, é o que a gente consegue fazer esse recorte do Lanús, né? Sobre elenco, se eu falar para vocês que assim, tem jogador de destaque, eu vou estar também mentindo, né? Dando uma analisada ali. Eles têm no elenco o Marcelino Moreno, que jogou no Curitiba em 2023 e fez 2 gols na temporada, tá? Porém, aqui no Lanús, na temporada passada, ele fez 11 gols e 16 assistências, números bons, e nessa temporada está com 8 gols e 4 assistências, então diria que é o jogador de destaque ali do Lanús que a gente deve se preocupar. Eu sei que fica parecendo soberba, mas é porque realmente assim, é um outro nível de time mais forte do que a gente pegou na última fase com o América de Cali, mas ainda longe de ser um adversário do mesmo nível do Fluminense, sendo bem sincero, do Fluminense de Copas, né? Porque deve ser o Fluminense que jogou contra o Corinthians, aí acho que é algo parecido. E assim, jogador conhecido do Lanús, que eu gosto sempre de falar no pré-jogo, no elenco não tem, né? O mais próximo é isso, do jogador que jogou no Curitiba. Mas isso aí vale a gente citar aqui nesse pré-jogo, que é o time que revelou o Germancano, né? O Germancano tem um carinho muito grande pelo Lanús, chegou ali na infância, ficou adolescência, subiu, quando chega no profissional, chega a jogar 2 temporadas, mas não vinga no profissional pelo Lanús, mas tem muito carinho, se diz torcedor do Lanús, usa a camisa 14 em homenagem à torcida organizada deles, né? A barra brava deles, que é a La Barra 14, e ele usa o número 14 por isso. Então fico muito curioso de Germancano entrando hoje na partida, né? Provavelmente não vai ser titular, mas como ele vai jogar no La Fortaleza, que é o estádio que ele conhece muito bem, é uma região onde ele foi criado ali, a mãe dele já chegou a trabalhar no clube, então fico muito curioso. Jogo histórico não tem, né? Esse é o primeiro jogo, não tem como ser um jogo histórico, mas vale aqui lembrar que Renato Gaúcho, no estádio de hoje que a gente vai jogar, foi campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio 2017, né? Falei o máximo que eu consegui falar do Lanús, mas agora a gente vai falar do Fluminense, que aí a gente sabe falar um pouquinho mais, né? Campinho aparecendo aqui na tela com o provável time titular do Fluminense. Sim, time totalmente titular e o time que a gente sabe ali. Só temos o desfalque do Samuel Xavier, né? Lembrando que não viajaram para cá, para a Argentina, o Santi Moreno e o Otávio Thiago Santos. Eu acho que esses seriam os destaques dos jogadores que normalmente estão com o elenco, né? Além do Igor Rabelo, que não pode jogar as Copas ali nessa temporada. Dos jogadores todos que viajaram, um jogador deve ser cortado ali, né? Que deve ficar entre John Kennedy, provavelmente um John Kennedy, pode ser o Riquelme Felipe também, ou o Manuel, mas a gente fica com um zagueiro só. Mas é surpresa esse Santi Moreno, que foi contratado agora, e acho estranho, todo mundo achou estranho ele não viajar, né? Dito isso, pelo todo mundo que viajou, provável time titular hoje, né? A gente tá falando ali de Fábio, o Guga, né, no lugar do Samuel Xavier, Freitas e Thiago Silva, na esquerda René. Martinelli, Hércules e Nonato, que a gente vai ter esse debate aqui, Serna, Canóbio e Everaldo, esse é o time titular, né? Vamos falar de cada jogador agora, com a expectativa que eu tenho com cada jogador hoje. No gol, o Fábio, que com todos os méritos que tem, um goleiro que a gente confia muito, mas falhou
para mim no jogo contra o Corinthians. Para mim ele ameaça sair naquele gol do Corinthians ali e não sai, não é um frango, mas é uma falha. Mas a gente confia muito no Fábio, acho que hoje não vai ser vazado no La Fortaleza. Na lateral direita, Guga, que é aquela loucura de sempre, um jogador que a gente não confia tanto. O Fidel jogou muito bem, mas um jogador que em jogos grandes e decisivos, quando a gente precisou, até agora no Fluminense não tem o que a gente reclamar. Thiago Silva e Freitas aqui. Acho que é uma zaga que hoje não deve tomar muitos sustos. A gente está falando do melhor zagueiro de todos ali, o Thiago Silva, e ao lado dele o Freitas, que oscila muito, mas o Thiago Silva potencializa um pouco o Freitas, mas que eu sempre questiono essa titularidade absoluta. Tá? Para mim, o Ignacio tinha que brigar com o Freitas nessa posição. Na lateral esquerda, René, que foi um dos destaques do jogo contra o Corinthians, né? O fato dele não jogar e o Fuentes jogar mostrou que o René, apesar de não ser um craque, tem jogado uma temporada muito acima do seu adversário, ali, do seu concorrente, né? Acho que é a palavra mais certa, o Fuentes. Na dupla de volância, a gente tem Martinelli e Hércules, que assim é a alma desse time do Renato Gaúcho, esse time titular. São jogadores que arrastam a bola, são jogadores que pegam a bola ali atrás para sair jogando, são jogadores que finalizam, jogadores que pisam na área. Eu acho que é o motor desse time hoje, passa muito por Martinelli e Hércules, e espero uma grande partida dos dois hoje, principalmente do Martinelli, que faz diferença demais ter ele em campo e não ter ele em campo, como a gente viu contra o Corinthians. No lugar do camisa 10 ali, né, a gente teria hoje uma dúvida entre Lúcio Acosta, o Lima, o Ganso tá, esqueci até de falar isso, né, mas o Ganso tá machucado, o Fluminense ainda não informou o nível da lesão dele, mas tá machucado. Então seria a dúvida entre Lúcio Acosta e Nonato, que teve o debate todo no jogo contra o Bahia, e o Lima, eu diria também, né, mas acho que ninguém vai querer isso aqui. O fato de ser fora de casa e que o Acosta não fez um jogo excelente no jogo contra o Corinthians quando ele entra, eu sou sincero que eu acho que o torcedor entende um pouco mais o Nonato hoje, né? Diferente contra o Bahia, que precisava do resultado e era do Maracanã. Eu acho que o Nonato hoje, pelo menos para mim, não me incomoda, tá? O Nonato sendo titular nesse primeira partida de quarta de final. Na direita, Canóbio, que é outro que faz muita falta, ajuda ali a marcação, vive um grande momento. Acho que é um cara que a gente pode até contar ali para ajudar a criar chances de gols mesmo. Na esquerda, Kevin Serna, que aí a gente vai ver como se o Lanús vai vir para cima em algum momento e ele precisa de espaço, né? Faz um tempo que não faz uma partida boa e ele é aquele cara que precisa de espaço para jogar na frente, correr, dar aquele tapa e conseguir criar boas oportunidades. E na frente, Everaldo. Até o jogo contra o Corinthians eu diria que eu queria o Germancano de titular. Mas assim, pelas últimas atuações, aí eu iria de Everaldo. Mas aí, porém, tem Germancano o fato de jogar contra o Lanús, o time que revelou ele. Aí, então, para mim, é um grande tanto faz para esse jogo, mas provavelmente vai ser Everaldo e eu espero que ele desencante, volte a fazer gol, porque a gente vai precisar dele, porque o Fluminense não contratou de centroavante. A gente tem 3 jogadores que eu acho que tem nível de centroavante reservas, né, nessa temporada. Estou dizendo, respeitar o Germancano ali. Seria Germancano, John Kennedy e Everaldo. E no banco, o Renato Gaúcho, que tem um histórico positivo contra o Lanús, que eu espero que continue hoje, né? Esse é o time do Fluminense que vai buscar essa vitória aqui em Buenos Aires para a gente voltar e comemorar no Maracanã a nossa classificação para mais uma semifinal da temporada. Vamos nas odds da KTO, né? Parceira aqui do canal Gol de Barriga e de todos os canais do Grupo Jornada. O Fluminense não é o favorito pro jogo hoje, segundo a KTO, o fato de jogar fora de casa, né? Cara, confesso que eu vou até conferir, porque eu para mim, assim, eu tô achando essa odd muito alta. Tô jogando limpo aqui com vocês em relação a isso, tá? Mas é isso mesmo, tá? O Fluminense tá pagando a vitória 3,20 e na Lanús tá pagando a vitória 2,40. Então o Fluminense, você botar um dinheirinho hoje no Fluminense, tá? Botou R$10, vai ganhar R$32. Então assim, é uma odd que eu achei de muito valor, tá? Então tá aí a dica, que link tá na descrição, quem quiser. Podia encerrar aqui, mas eu fui mais cauteloso porque no último jogo eu não ganhei, né? Eu perdi no último jogo com a derrota do Fluminense. Então eu fui de Fluminense ou empate e Fluminense fazendo um gol na partida. Ou seja, não pode ser 0-0. Mas se for 1-1, se for 1-0 Fluminense, eu ganho, tá pagando 1,82, se vocês estão vendo aí. Achei uma odd mais segura e uma odd com valor, né? Você bota 10, ganha R$18. Então é uma odd boa. Lembrando, aposte com responsabilidade para mais de 18 anos. Vocês estão vendo que eu estou colocando R$10, porque se eu perder não faz falta para mim. E se eu ganhar, eu vou tirar minha onda, brincar com todo mundo aqui.
é que eu ganhei e é a forma que eu gosto de levar isso aqui, tá bom? Lembrando, tem a responsabilidade e você clicando aqui embaixo no link, fazendo o seu cadastro, ajuda muito a gente nessa reta final de ano aí pra gente renovar o contrato com a KTO ano que vem e continuar parceiros nossos, tá bom? Conto com vocês clicando no link aqui, mas mais uma vez, com responsabilidade. Quem tem que ter responsabilidade também é o árbitro da partida, que a gente vai falar dele agora. O árbitro da partida, o senhor Gustavo Terreira, uruguaio e de 37 anos. Muito novo, né? Acho que é só isso que eu tenho para falar. Nunca apitou um jogo do Fluminense. Fui pesquisar, não tem muita informação sobre ele. É um árbitro muito novo. Espero que ele entenda a responsabilidade de apitar um jogo do Fluminense e consiga apitar bem. Acho todo árbitro ruim. Esse é um ruim desconhecido e novo, diria isso, né? Mas que consiga apitar bem, consiga coibir as faltas ali. Não sei como joga o Lanús no sentido de bater, de parar o jogo, mas que seja um bom jogo, um jogo que a gente não fale dele no pós-jogo. Acho que é isso que eu espero, né? Lembrando, falando em pós-jogo, o pré-jogo hoje começa às 6h30. Sim, são 3 horas de pré-jogo direto daqui de Buenos Aires. Eu, Gabriel Ilessa e equipe no Rio trabalhando também. Esther, Rafael Siqueira, Cauã Tinoco, Matheus Duque, toda a equipe aí para fazer 3 horas ali. Então 6h30, você saindo do trabalho no trânsito, já começa a ouvir, bota lá no seu carro para você ir indo para casa, bota no ônibus, no fone de ouvido para você ir ouvindo, no metrô, acompanha com a gente. Quem já estiver em casa, já abre sua cerveja ali para acompanhar junto com a gente esse pré-jogo e entrar no clima de Fluminense e Lanús, na verdade de Lanús e Fluminense, que o jogo começa às 9h30, que se tudo der certo, o Fluminense vai ganhar para levar um jogo tranquilo no Maracanã, Maraca cheio, só para a gente celebrar, passar para a semifinal. E aí depois a gente foca na semifinal. A taça da Sul-Americana vai para Laranjeiras, tá? E assim a gente espera. Faltam 5 passos e um a gente vai dar hoje à noite passando. Mais uma vez, galera, passando não, né? Encaminhando, pode passar hoje. 4-0 hoje, a gente pode falar que passou. Mas, enfim, hoje é um passo importante para a gente passar para as semifinais, tá? Vai lembrar, deixa o like, por favor, se inscreve no canal que ajuda muito. E deixa aqui seu comentário com o placar da partida e o autor do primeiro gol. Eu acho que é isso. Posso pedir mais alguma coisa? Não, o autor do primeiro gol e o placar da partida, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.